Olá, caríssimo. Vamos hoje com Joana de Ângeles, Vida Feliz, com o tema alimento. Nem é especificamente o tema alimentos, que tipos de alimentos deveríamos ingerir, mas alimentação. Alimentação enquanto fonte de sustentação. Alimentação enquanto fonte de equilíbrio, de harmonia do indivíduo encarnado. De alimentação como uma possibilidade de melhorar as condições orgânicas do espírito encarnado, para que ele possa se manifestar da melhor forma possível. Ou seja, pensar na alimentação como um ponto de equilíbrio. Vamos tentar não abordar muito as deficiências alimentares, como os excessos, vamos só pontuar, ou a falta. Mas vamos procurar mostrar que a alimentação, eu acho que é isso que Joana tenta nos trazer, nos traz, e que nós precisamos tentar compreender ou assimilar da melhor forma possível, é a importância do alimento em todos os níveis da vida. Como ele vai equilibrar nossa força física, nossa força intelectual, nossa força moral, inclusive, porque o estar bem, o estar em condições perfeitas, seja física, seja mental, seja espiritual, vai nos ajudar a refletirmos, né? Nós passamos o texto anterior do Miramês sobre o pensamento e a ação. Então, a capacidade de raciocinar, as reflexões, o raciocínio, ele precisa de uma mente saudável, em um corpo saudável. Então, aprender a ver no alimento o instrumento, o recurso para que este corpo esteja em perfeitas condições de trabalho. Trabalho em todos os níveis. Trabalho físico, trabalho psíquico, trabalho intelectual, trabalho emocional, trabalho espiritual. E eu estou usando o termo trabalho exatamente para que a gente pense numa produção. Uma produção, ela precisa de recursos, ela precisa de energia, ela precisa de um produto. E para isso ela precisa, o corpo precisa estar bem alimentado. Então, Joana começa bem assim. Alimenta-te para viver, sem gulodice, sem a gulodice que leva o homem a viver para comer. Então, pensar no alimento como fonte de vida, na necessidade do alimento para que haja vida, para que ele sustente a vida em todos os planos, né? Como eu estava falando aqui agora, em todos os níveis, para você sentar e fazer uma conta, para você raciocinar, para você ler, você precisa estar bem alimentado. Hoje as escolas públicas, o Estado consciente das condições das crianças, da nossa população, possibilitam o alimento nas escolas, porque sem o alimento é difícil para a criança, inclusive, aprender, né, o aprendizado básico. Então, a falta do alimento causa desgastes desnecessários no organismo. Nós sabemos disso, nós vemos isso através da desnutrição. A criança desnutrida, ela não se desenvolve adequadamente. A pessoa sem o alimento, ela também entra num processo de desnutrição. E aí as suas forças físicas são prejudicadas, as suas forças mentais são prejudicadas. Então, a força, o sustento do ser, o sustento da vida, ele prescinde da alimentação. Os vários tipos de alimentação, né? Desde o leite materno, aquele que é recém-chegado à materialidade, né? O bebê recém-nascido, ele precisa de alimentos mais sutis, então o leite materno proporciona isto a ele, até começar
as frutas, os sucos, os caldos, as sopas, e aí avançando na alimentação. Que a gente possa aprender desde o berço, trazer isso sem o que Joana nos chama de gulodice, ou seja, exceder na alimentação. Não é necessário exceder, não permitir a falta, mas também não exceder. E aí, por que a gulodice? Por que chamar a atenção para a gulodice? Joana nos diz que morre-se mais de excesso ou de alimentação irregular do que pela falta. Então, é mais fácil causarmos danos a nós mesmos quando nós excedemos, ou o que a gente vai chamar de alimentação errônea, irregular. Tanto o excesso de um tipo específico de alimentação, né? Sei lá, quem gosta de massa, é só massa, 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 massa. Não entra um legume, não entra uma verdura, não entra um grão na alimentação, não entra uma fruta, ou entra raramente. Ou as pessoas que gostam mais de doce, é doce, 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 muito doce, e evita alimentação salgada, ou sem temperos, né? Alimentações mais naturais, ou pessoas que vivem só da alimentação condimentada, não tem nenhuma alimentação natural. Nós vemos os vários tipos de danos orgânicos, né? Causados pela alimentação irregular, ou que nós chamamos de má alimentação. E aí nós não estamos falando nem do excesso, para não estar alcançando ali a questão do sobrepeso, da obesidade, dos danos que podem causar. Então, sempre danos. Saber alimentar é imprescindível para que a gente mantenha o equilíbrio do ser. Bom, não bastasse os danos que podemos causar a nós mesmos com os excessos da alimentação, Joana nos diz que o exagero e o desperdício de uns é que respondem pela falta e escassez na mesa de outros. Não precisamos nem aprofundar muito nisso, né? A gente vê os desperdícios, os gastos, os lixos orgânicos, tanto de alimentação que é desperdiçada, que é jogada fora em alguns pontos de cada cidade, e o quanto falta de básico, de grãos, por exemplo, a outras famílias. Então, é exatamente o excesso de uns que provoca a escassez em outros, é o se responsabilizar. É difícil a gente colocar aqui de uma forma que as pessoas não se sintam mal, porque o que eu vou fazer? Então eu tenho que alimentar outras pessoas. Nós não estamos falando disso. A gente sabe que tem não só políticas, mas culturas. Então, a cultura do excesso, nós temos cultura do excesso e negligência com a escassez. E abrir o olhar, ampliar o olhar para o próximo, para o irmão, nos auxilia a desenvolver técnicas, posturas, condutas que não causarão mal a ele, ao meu próximo e nem a mim mesmo, né? É cultural isso. É mais do que cultural, é moral. Então, nosso desafio é a mudança da postura moral. Continuando com Joana, ela nos traz que o alimento é bênção para a existência corporal, já falamos isso, mas as complexas misturas e extravagantes apresentações constituem paixão injustificável ou vício pernicioso. Consegue entender quando a gente fala da necessidade de mudança da postura? Porque o dano que nós causamos a nós é moral, e o dano que nós causamos ao outro vai retornar a nós de alguma forma. Porque a gente sai do nível do exceder um pouco e entra no nível da extravagância, do vício. Não vou pontuar questões alimentares específicas. É o que eu falei no início. Nós precisamos pensar na alimentação como um todo.
Inclusive, a gente está falando de alimentação, do alimento que a gente ingere oralmente, mas existem vários outros alimentos, e aí leituras, e aí cinema, filme, né? Produções, existem vários outros tipos de alimentos que sustentam os nossos corpos, os nossos espíritos. Então, quando estamos falando de alimentação, é importante que a gente pense sim, aqui a gente está falando do alimento físico, ingerido oralmente, mas que a gente possa também pensar em outros alimentos que nos levam a viciações, principalmente a viciações, a desequilíbrios, que a gente possa pensar, refletir sobre o que alimenta a nossa alma, ou quais os alimentos nós buscamos para alimentar a nossa alma. Bom, e a grande chamada de Joana é para que a gente aprenda a usar o alimento com sabedoria, inclusive frugalidade para viver por longos anos com saúde ideal. Isso a gente pontua, vários especialistas pontuam o tempo inteiro, desde o nutricionista ao clínico, ao educador físico, sobre alimentação frugal. A grandeza das frutas, de substância que elas nos trazem para fortalecer o nosso organismo, para melhorar a nossa condição de saúde física, psíquica, mental, espiritual, energética, emocional, ou seja, equilíbrio em todos os níveis. Saber se alimentar, ou melhor dizendo, aprender a se alimentar, nós usamos muito isso na educação alimentar, né, no processo de reeducação alimentar, que na verdade é educação alimentar. Se nós causamos dano é porque nós não temos educação alimentar, se nós nos causamos dano. Então nós precisamos sim entender que há muito que aprender sobre alimentação e sobre nós mesmos, e a consequência desta educação em nós, do saber se alimentar em nós, em torno de nós, e realmente buscarmos este desenvolvimento, ou envolvermos-nos na educação alimentar, entender que é parte de nós, porque é aquilo que nós ingerimos, é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos dá suporte para todas as nossas ações, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, para as nossas atitudes como um todo. Então, que nós possamos, sim, considerar esse pequeno texto que Joana nos traz sobre alimentação, a quantidade de informações que ela nos traz, de orientações que ela nos traz, para que a gente possa, sim, entender que precisamos caminhar num processo de educação alimentar. Aprender a nos alimentar. Aprender a escolher o que dá sustentação à nossa vida. Quando nós escolhemos o que nós desejamos para nós. Se é saúde, bem-estar, harmonia, equilíbrio, ou os vários tipos de equilíbrio, as várias desarmonias, os vários danos que as desarmonias nos causam, que a desarmonia nos causa, e buscar fontes as mais diversas nós temos, né, de orientação e de educação alimentar. Sempre, gente, com esse pensamento do alimento como suporte, como apoio, como sustentação da vida em nós. Velho ditado: mente sã em corpo sã. Corpo são precisa de boa alimentação. Que a gente possa se educar, buscar cada vez mais fontes de educação para vivermos melhor. Fique em paz.